se estiver acompanhando, pode nos trazer as informações. Algumas pessoas próximas à família, alguns curiosos, acompanham de perto e a gente vê ali no centro dessas pessoas a imagem do Rafael, o pai da pequena Isis Helena, conforme nos relata agora ao vivo o repórter Bernardo Armani. Ele é acarinhado pela família, acarinhado pelo irmão, embora já se esperava, que o corpo pudesse ser encontrado a qualquer momento, porque infelizmente não havia mais esperança de tê-la com vida. As pessoas completamente abaladas se reúnem agora em volta ao jazigo, onde a pequenininha de 2 anos está sendo enterrada. Alguns parentes também acompanham pela câmera do celular, ao vivo, no grupo da família, pessoas que estão distantes e que não puderam se despedir. São imagens fortes, imagens que machucam, imagens que doem o coração do povo brasileiro, uma vez que esse mesmo povo que hoje sofre com o Covid-19, com o coronavírus, é o mesmo povo que sofre com o vírus da impunidade, que já se propaga há muitos anos aqui no país e que é um vírus, inclusive, muito mais letal. Uma família inconformada faz sua última oração. Dá um abraço de carinho, um abraço de emoção. São imagens que machucam todos nós, sem dúvida nenhuma machucam todos nós. Imagens que mostram o quanto o povo brasileiro é vulnerável a esses crimes horrendos envolvendo as nossas crianças. Uma menina de 2 anos que no momento em que mais precisava da mãe, em que mais precisava do carinho familiar, no momento em que a febre aperta, em que a criança precisava desse cuidado incessante de perto. Quem é pai, quem é mãe sabe. Noites mal dormidas, noites em claro. E infelizmente, a hora que a filha mais precisava, a mãe não estava lá pelo menos para acudi-la, para acalentá-la. A mãe estava lá para não pedir ajuda. Ela não permitiu que a filha, que sofria de microcefalia, tivesse oportunidade de vencer, tivesse oportunidade de superar aquela febre que consumia ela. O Rafael está sendo abraçado, o Rafael está sendo acalorado, ele, pai, inclusive, que chegou a ser investigado pela morte da própria filha, junto com a companheira dele, a Manuela, a madrasta da criança, tiveram de provar a sua inocência. Imagine você ser suspeito da morte do seu próprio filho, saber que está falando a verdade, mesmo assim ter o dedo apontado para você. Mas pelo menos hoje a história se encerra com uma única certeza: até agora não existe nenhum indício que a morte de Isis Helena, agora com o corpo encontrado, vá fazer com que a justiça seja feita em sua plenitude. Bernardo Armani é o repórter direto do local. Bernardo também muito comovido com tudo, afinal de contas, desde o início do caso, o Bernardo viu a luta dessa família para fazer justiça pela morte da pequenininha. Bernardo Armani, é você. Bate, momento de muita comoção mesmo. A gente acompanhou desde a saída do carro funerário do necrotério em Mogi Guaçu, cidade vizinha, o cortejo até o cemitério de Itapira, e aqui mesmo já muitos parentes, pessoas próximas à família, aguardavam o pequeno caixão branco onde Isis Helena foi colocada e o corpo trazido até esta sepultura. Olha, Bate, uma tristeza realmente
que a gente não consegue descrever. Pois conversando, né, com os parentes, eles desejavam esse momento durante todas as investigações. E depois da confissão da Jennifer, eles queriam pelo menos ter essa... Olha um momento aqui, muito especial aqui, Bate. Olha, o Rafael foi até o encontro agora da avó da Jennifer, que estava morando com os avós e também com a Isis na casa onde ela teria supostamente desaparecido, e depois a Jennifer acabou revelando a verdade. Foi pedido pela família do Rafael que a família da Jennifer evitasse de vir aqui ao cemitério, a despedida, pois os ânimos, né, ainda estão muito à flor da pele, esse contato não seria bom, mas eles permitiram, autorizaram, convidaram essa vozinha e também o avô, que a gente sabe que tem a saúde mais debilitada, seria difícil a locomoção dele até aqui, mas agora a dona Noêmia, se não me engano é o nome dela, a avó da Jennifer, bisavó da Isis Helena, chega ao local da sepultura, e o Rafael fez questão, com outros parentes, de ir buscá-la, de ir ampará-la. E agora ela está aos prantos, Bate. Um momento difícil mesmo. Abraço o Rafael, pois eles sabem e entendem que os avós só queriam o bem da Isis. Não tem nada a ver com tudo isso que aconteceu, provocado pela Jennifer. Imagina essa dor dupla, né, Bate, da dona Noêmia. Ainda com a esperança de ter a Isis de volta, de que fosse mesmo algum tipo de rapto, de sequestro, de que voltasse para casa dela, onde ela estava morando, e aí então descobrir que tudo era uma farsa, e agora não tem mais a bisneta, e a Jennifer, a neta, está presa, autora dessa situação toda, pelo menos pela ocultação de cadáver. Então, quando viu a dona Noêmia chegando, Rafael fez questão de ir até ela. Foi rápido para ser o primeiro a trazê-la até aqui para prestar as últimas homenagens, pois reconhece nela a avó que sempre cuidou da Isis. Agora, as tias do Rafael abraçam a dona Noêmia, e esse é um sinal, né, de carinho, até mesmo de paz entre as famílias. Se isso não for possível, Bate, entre todos os integrantes da família da Jennifer, a gente sabe que houveram muitas farpas, né, muitas trocas de acusações durante toda essa investigação, durante todas as buscas, mas pelo menos neste momento é um sinal de trégua, de apoio e de carinho com essa senhora idosa, com também o marido dela, que não pôde estar presente devido aos problemas de saúde frágil, que é nesse momento que a sepultura está sendo fechada e será lacrada. Bate. As coroas de flores aqui à direita já estão se aproximando, as pessoas que estão com elas em mãos. E olha só, a primeira é colocada, a segunda é colocada também aqui em cima. Os merecidos aplausos, tá? Vamos ouvir. Muita comoção aqui, Bate. Muita comoção. E ninguém quer sair daqui tão cedo, pois é o último contato que eles terão, Bate. Vamos ouvir as últimas palavras da avó. Coisa mais linda a atitude do Rafael, menino que desde o início eu falei para vocês que me inspirava confiança, ponta firme, em ter permitido essa vozinha, essa bisavó da Isis, de comparecer ao local, né? É uma das únicas da família materna que puderam ir até o enterro, porque afinal de contas ela foi vítima como todos nós. Essa senhora sempre teve muito caráter, Bernardo, sempre foi muito digna, porque em momento nenhum essa senhora
contou alguma história para abafar a neta, para passar pano para a neta. Em momento nenhum. Ela sempre disse a verdade, nada mais do que a verdade, tudo o que ela sabia. Essa senhora que foi enganada, Bernardo, porque a Jennifer, para conseguir fazer o seu plano covarde, o seu plano da morte, ela tirou a vozinha de casa, levando até o supermercado. Ela precisava tirar a avó de casa, porque era a única pessoa consciente, a única pessoa que se lembraria de tudo que ali se passaria. Ela tirou de casa, para que a avó não fosse uma testemunha do assassinato que Jennifer cometeu, da ocultação de cadáver que Jennifer cometeu contra a própria filha. E esse choro, essas lágrimas, nossa, Bate, como machuca ver uma imagem como essa, como dói ver uma imagem como essa, Bate. Eu não gosto, Bate, nem de ver esse tipo de imagem, mas eu preciso falar sinceramente com você de casa. É uma imagem que se repete todos os dias. É uma imagem que se repete a cada hora aqui no Brasil. Alguém chorando pela morte dos seus entes queridos. Alguém chorando pelas pessoas que foram, e a justiça brasileira não olhando à altura o crime cometido. Ou vocês acham que a lei brasileira vai conseguir enxergar com a visão impecável, com a visão perfeita, tamanha brutalidade cometida por uma mãe contra a própria filha? Não vai. Esqueçam. Não vai. Jamais. Nenhum choro desse vai ser compensado pela justiça brasileira. Nenhum choro dessas pessoas que tinham carinho, que tinham amor, que recebiam o beijo carinhoso da pequena Isis, que recebiam um abraço gostoso, apertado dessa menina que era um docinho, que era um anjinho. Nenhuma dessas pessoas vão ser compensadas pela justiça do Brasil, porque a justiça não será feita como deveria. Não existe, aqui no nosso país pelo menos, definitivamente não existe uma pena à altura de um crime assim cometido. Da mesma forma que um filho, quando mata um pai, não vai ter a punição que merece, uma mãe que deveria estar naquela hora para dar o amor, para dar a proteção, para mostrar o caminho certo da vida, para dali a alguns anos, como recompensa, ter o carinho do filho que foi tratado por ela, para daqui a alguns anos ver que aquele fruto, aquela semente plantada, deu os frutos bons, de orgulho. Infelizmente nesse país não existe. Todas essas pessoas estão literalmente sem palavras. Todas essas pessoas que os meus amigos brasileiros acompanham conosco agora ao vivo, estão sem ter o que falar. Porque dói, porque machuca, porque enche a cabeça de raiva, até dos mais confiantes na justiça. Mas há de se ter uma certeza no meio de uma situação como essa. Há de se ter uma única esperança no coração ao ver a cena de um pai se despedindo de um filho de 2 anos que não teve oportunidade de se defender. A justiça divina não falhará. Pode ter certeza, minha gente. Isis, nós somos falhos, Isis. Nós, brasileiros, somos falhos a não exigir das autoridades competentes a correção necessária para esse tipo de crime. Se dependesse de mim, Isis, se dependesse da imensa maioria brasileira, a sua mãe, que nunca foi digna de ter esse título, porque aqui, entre nós,
A Jennifer foi uma garota que durante 2 anos só soube o que era um pai, e ao lado desse pai uma mulher que fez papel de mãe, a Manuela. Num país onde se vê tantas madrastas tendo títulos, né, de vilãs, de bruxas, a Manuela foi uma grande madrasta. A Manuela foi uma mãezona para essa mulher. E agora me diga, adianta falar para o pai que a Isis está num bom lugar? Você vai falar para o pai que a Isis, com 2 anos de idade, cumpriu sua missão na Terra? Não. Você não vai falar isso. Porque nada disso vai confortar o coração do Rafael agora. O que poderia, ao menos, amenizar o sofrimento de uma família que sofre a dor da partida precoce de uma criança, é de que a pessoa que cometeu o crime vai apodrecer na cadeia para o resto da vida. Só vai sair da cadeia quando der o último suspiro. Papai não pode. Princesa. Só um minutinho, Claudinho. Segura um instantinho a música, por favor, Claudinho. No videozinho na última imagem da Isis Helena, uma música nos toca profundamente. E eu falei para vocês dessa música na semana passada, enquanto alguém da família brinca. Olha só, ela adorava celular, a família contou que gostava de brincar, se filmava, sempre foi apaixonada por isso. O celular é algo que enche os olhos das crianças, meus sobrinhos são apaixonados. E num desses videozinhos, vem para mim por favor, de fundo, alguém cantava uma música que se chama Em Teus Braços, da Laura Sueles, deve assim se pronunciar, uma música linda, que dizia o seguinte: segura estou nos seus braços, daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. E assim mais 2 vezes. Seguro estou nos seus braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guardas. Em teus braços é meu descanso, meu lugar. Eu nasci para o teu abraço. Eu nasci para te pertencer. E no teu abraço estou seguro. No teu abraço eu sou consolado, reanimado. Eu nasci para esse lugar de intensa comunhão, intimidade com meu Pai. Amor igual não há. E deixarei o teu amor entrar, amor igual não há. Eu deixarei o teu amor entrar, onde ninguém mais for, onde ninguém mais vai, o teu amor vai. A tua afeição pura me sara. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Eu me apoio em ti,
recaio de novo em tuas mãos. Essa foi a última música apresentada num dos videozinhos com essa pequena que tocou meu coração profundamente. E exatamente com essa canção que eu quero que vocês, assim como eu, nos despeçamos da pequena Isis Helena. Com um compromisso de todos nós, do Cidade Alerta assumido aqui diariamente. Por isso que eu digo a vocês, que eu sou muito grato ao dono dessa emissora, senhor Edir Macedo, aos patrocinadores desse programa que confiam, que acreditam no nosso trabalho, e ao povo brasileiro que diariamente vê nos meus olhos, nos olhos de todos os nossos repórteres, produtores, todos envolvidos nesse programa, a verdade de tentar ir até o fim dos casos. E vocês sabem que não é difícil. São ameaças, são muitas lombadas a serem ultrapassadas, buracos no meio do caminho, armadilhas no meio do caminho. Mas quem faz o trabalho honesto, quem faz o trabalho certo, quem age com honestidade, com verdade, Deus não tira o olho. Deus não tira o olho daquele que age com verdade e vai te recompensar. E é por isso, com essa música linda da Laura, que eu faço questão que nós possamos nos despedir agora sim de maneira digna dessa menina, com um compromisso de lutar, por mais que seja cansativo, por mais que seja uma luta pesada, por mais que seja uma luta insalubre para qualquer ser humano, porque dói, porque machuca, porque ocupa a nossa mente, machuca a nossa alma, nós lutaremos para que esse país passa a tratar o ser humano com dignidade. Que quem agir de má fé, quem fizer algo contra o ser humano, especialmente crianças e idosos, que pague caro. Porque não merece conviver na mesma sociedade que a gente. Merece a prisão perpétua. Por favor, a música que eu disse a vocês. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços há meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me Vem pra mim, por favor. Sobe. Ah, coisa linda. Eu pensei que fosse da Aline Barros essa música, porque deslumbrante a música. Vocês sabem que vendo essas cenas, não é? Não tem como a gente não se emocionar. Vocês sabem a verdade, vocês sabem o compromisso que a gente tem nesse programa. Vocês sabem
o quanto, né, o Cidade Alerta tem de importância em todo o país, o quanto as minhas opiniões incomodam as pessoas que não querem trabalhar, o quanto as minhas opiniões desagradam aqueles que querem ter um Brasil onde sempre puderam fazer tudo o que queriam, batendo porta na cara do povo, cuspindo na cara do povo, destratando a pessoa porque é pobre, destratando a pessoa por sua raça, pessoas que se escondem atrás de credenciais, de crachás, de títulos, sendo que precisava ter uma pandemia para elas se tocarem que todos nós, quando morrermos, vamos para o mesmo buraco. E o que me dói mais em toda essa história, e eu preciso contar essa passagem a vocês, em junho do ano passado, quando minha avó faleceu, minha avó tinha Alzheimer, assim como o avô da Jennifer, né? O vozinho que estava dentro da casa, que viu tudo também. Da mesma maneira que eu fui ensinado e que todo o povo brasileiro que ama é apaixonado pela figura da mãe, apaixonado pela figura do pai, né? O Brasil tem uma relação muito mais carinhosa, muito mais respeitosa com seus pais, deveria ser ainda mais, mas o brasileiro é um povo apaixonado, né? Que trata a mãe como uma figura sagrada mesmo, que é. E se não uma relação natural da vida da mãe cuidar do filho, né? Gerar a criança, durante 9 meses cuidar, a mãe durante 9 meses passa mal, passa praticamente 9 meses da sua vida pensando naquele fruto que vai ser gerado. E se a mãe faz absolutamente tudo isso, é justamente para que pessoas como a Isis, como eu, como você de casa, daqui a alguns anos, possa ser o seu espelho na sociedade, possa levar para as outras gerações tudo que foi aprendido, tudo que foi falado, o respeito, a dignidade, a integridade. Da mesma forma que, quando pequenos, né, bebês, crianças, adolescentes, é com os nossos pais que a gente pode contar, são os nossos amigos de verdade, os nossos confidentes, aqueles que sempre vão torcer pelo seu bem, são esses mesmos que lá na frente vão precisar da gente. E nós, os filhos de verdade, vamos tratá-los como os nossos filhos. Se anos atrás nós fomos tratados como bebês, como os filhos, como joia deles, eles nos preparam para que daqui longos anos nós o tratemos da mesma maneira, com carinho, com amor. E eu me lembro em junho do ano passado, minha avó já muito mal, eu já tinha me despedido dela várias vezes, porque ela estava na fase final de Alzheimer, aquela fase que chega e você tem que parar de ser egoísta, né, de ficar segurando a pessoa aqui na terra, você não aguentando mais o sofrimento da pessoa, né? Como é que você vai pedir a Deus por uma pessoa que não tem mais capacidade de fazer suas necessidades, né? Não consegue mais andar, não consegue mais falar, não consegue mais enxergar, não consegue mais ouvir? Como é que você vai ser egoísta de ficar pedindo para Deus para que aquela pessoa que já nem lá está continue sofrendo mais? Seria egoísmo demais da gente. E eu pedia para minha mãe, falava: mãe, você já sofreu demais com a partida do meu pai, você já sofreu demais com a partida do vovô, né? Foi uma morte terrível, uma morte, embora ele tivesse já 90 anos, foi uma morte muito inesperada. Ele sofreu demais pelo que viu a minha avó progredindo, avançando o Alzheimer, né? Vocês imaginem uma pessoa que convive com a outra durante 60 anos de casamento e da noite para o dia a tua companheira, a tua esposa passa a te chamar de pai. Imagine só, do dia para a noite, aquela pessoa que você convive há 60 anos como marido e mulher, no dia seguinte tem vergonha de se vestir perto de você, tem vergonha de se vestir na sua frente, achando que você é pai dela e que aquilo seria uma falta de respeito com ele. Meu avô não aguentou. Mas de tudo isso eu tive um aprendizado com a minha mãe, se não o maior, um dos maiores da minha vida. Quando eu falo para ela: mãe, evita ficar no quarto com a vovó porque você está sofrendo demais. Já é a hora da partida dela.
Eu sabia que a cada hora que minha mãe entrava naquele quarto, onde minha avó estava, né, se despedindo da terra, era uma dor imensurável, porque por mais que a pessoa tenha quase 90 anos, você não espera que aquilo vá acontecer, né? Você não quer ver a verdade. Você só torce para que naquele momento você tenha um botão que desliga a pessoa e você já está preparado para aquele momento, mas se sabe que assim não é. Quando eu disse isso para a mamãe, né, evita ver vovó nesse estado, guarda minha avó com a melhor imagem que nós temos dela, minha mãe disse, eu não posso sair daqui. Porque se eu não estiver na hora em que ela fechar os olhos para ir embora, quem vai estar? Então, por isso que eu compartilho com vocês essa mensagem de esperança entre as famílias brasileiras. Essas pessoas que nós mostramos aqui diariamente, Jennifer, os assassinos da Vitória Gabriele, os assassinos dessa gente toda, não representam o povo brasileiro. Aquilo não é a gente. Esses assassinos não são filhos legítimos brasileiros. Esses assassinos não são pais legítimos brasileiros. Essas pessoas horrendas e covardes não são os filhos brasileiros. Brasileiros são pessoas como a minha mãe, que mesmo diante de tudo aquilo, daquela cena horrível, da despedida, da hora da morte de alguém, né, da mãe dela, ela fez questão de estar de mãos dadas com a minha avó. Da mesma forma que quando perdi meu pai, eu fiz questão de estar de mãos dadas com ele até que o caixão fosse fechado. Isso sim é filho. Isso sim é pai. Isso sim é o povo brasileiro. E não esses lixos que infelizmente eu sou obrigado a mostrar todos os dias. Definitivamente esses não são. Por favor. Em teus braços é meu descanso.